Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da Bet Oficial da Nação, sempre trazendo aí na plataforma vizinha os jogos que estão atualizados no dia, né? Os jogos que acontecem, as odds, a gente sempre trazendo tudo, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, que é diversão, não é investimento. A gente chega aqui também lembrando que você ainda pode garantir presença no jogo Flamengo Central Córdoba na Argentina. Você pode estar garantindo a sua passagem, hospedagem, ingresso, tudo você pode resolver com a caravana do Haroldo. Chama eles aí, melhor preço, melhor custo-benefício, você vai ser muito bem tratado, tem preços aí para quarto simples, duplo, triplo, pode entrar em contato que você ainda garante. Ó, tem que ser rápido, hein? Para você acompanhar o Mengão na Argentina, dar aquele passeio, ainda vai conhecer também alguns lugares ali perto de Córdoba. Vambora, vamos com tudo. Procure agora mesmo a caravana do Haroldo e garanta a presença também nos Jogos do Flamengo, receptivo aqui no Maracanã, com ingresso incluído, ingresso VIP sensacional. Também quero lembrar você que está aqui com a gente que na Mais Cabelo você tem o programa Mais Slim de emagrecimento e você faz o seu emagrecimento com saúde, sem queda capilar, então já pode procurar aí agora a Mais Cabelo e pedir aí para conhecer o programa Mais Slim. Tem uma avaliação grátis para você aqui no comentário fixado. É só você acessar o link que você não vai se arrepender. Eu estou emagrecendo com a Mais Cabelo, com o programa Mais Slim. Olha só, a gente tem algumas notícias importantes para passar para vocês aqui. Mercado da bola, muita coisa aí acontecendo, mas o mais importante da gente trazer agora é a situação do Jorginho. O nosso companheiro de YouTube, o nosso amigo Guilherme Flazoeiro, estava lá no estádio ontem e ele gravou no campo com o José Boto. E o José Boto, ele deu detalhes aí sobre a situação aí do Jorginho, né? É importante a gente trazer aqui a declaração, inclusive, do José Boto e também, né, que o dirigente ficou aí admirado com tudo que aconteceu com relação à torcida lá em São Luís do Maranhão. Olha só, ele falou o seguinte: se o Jorginho vier, vai ser depois que acabar a temporada na Europa. Espero que a tempo do Mundial, tá? Ele ainda falou o seguinte: não sabia, né, no caso, o Felipe, no caso, falou o seguinte: não sabia dessa notícia de chegar antes do Mundial. Falo com o Boto todos os dias e não me falou disso. Jorginho é jogador, ele falou na entrevista lá, ele falou, tá? Jorginho é jogador do Arsenal, não posso falar sobre jogadores que não são do Flamengo. Grande jogador, grande respeito por ele. Bom que o Flamengo esteja olhando para esse tipo de jogador de alto nível para poder melhorar ainda mais o nosso elenco, mas no momento não sei não. Então o Felipe Luiz, dando ali, não vou dizer uma despistada, mas fugiu um pouco do assunto com relação ali ao Jorginho, né? Mesmo com o Boto dizendo que se vier mesmo vai ser antes do Mundial, logo após o fim da temporada europeia. É quando eu acho também que deve vir. Olha, a gente viu muita gente comentando a questão aí do Jorge Jesus, né, que a bola de Portugal confirmou que ele foi demitido, né? E aí muita gente querendo saber, será que ele vem para a seleção brasileira? Será que o Jorge Jesus será confirmado na seleção brasileira? Olha, gente, tem essa questão aí deles estarem esperando pelo Ancelotti, né, pelo Carlo Ancelotti, mas o Jorge Jesus também é um desejo antigo aí da CBF e surgiu o nome do Abel Ferreira. O Abel já falou que só trocaria o Palmeiras pela seleção de Portugal, que não trocaria aí pela seleção brasileira. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Sobre o que eu estava falando, olha só, a questão do José Boto, né, diretor de futebol do Flamengo, ele está muito, mas muito impressionado com a força da nação rubro-negra. Não cansa de elogiar nos bastidores a recepção calorosa que a torcida fez em São Luís do Maranhão, mas o Felipe Luiz, ele reclamou da questão da logística.
E aí eu conversei, óbvio, com algumas pessoas para entender o que estava acontecendo e o que pode ter incomodado tanto o Felipe na questão o Flamengo realmente chegou na madrugada, 2 e tanto da manhã, lá no hotel em São Luís. E eu perguntei o que incomodou tanto ele, foi a questão dos jogadores dormirem menos e tudo mais. E aí, o que me passaram é que teve torcedor invadindo a área da imprensa no hotel, teve torcedor atrapalhando o trabalho. Mas aí, cara, é o torcedor, ele quer participar. O Flamengo não é sempre que o Flamengo vai ali, é raro o Flamengo ir ali. Então o torcedor é apaixonado pelo Flamengo. E a questão é que não foi muito... tudo foi definido faltando 7 dias para o jogo. E a logística fez o que era possível. Então eu acho que a culpa nesse caso nem foi da logística, viu, gente? A culpa foi muito mais da organização lá do evento, que tinha que prever que a torcida ia ficar alucinada, que a torcida poderia invadir o campo, que a torcida poderia invadir a área da zona mista, que nem teve zona mista. A gente mandou repórter e não tinha como ter entrevista porque não tinha zona mista, por causa que a torcida estava ali no meio do local onde aconteceria a entrevista com a imprensa. Então, realmente foi tudo muito mal organizado, tudo muito em cima da hora, e eu acho que nessa situação a logística do clube não teve nem muito a ver, que inclusive é a melhor do Brasil. Eu acho que acabou que o Felipe reclamou, porque no fundo ele tem razão, os jogadores dormem menos, descansam menos, mas a culpa disso aí foi da organização do evento, né? A logística, o pessoal lá responsável pela logística do Flamengo, eles estão sempre buscando fazer o melhor, tanto é que foi muito elogiado lá naquela viagem para a Venezuela, o que o Flamengo conseguiu fazer, e tinha viagem na sequência também logo. Viajava, eu não lembro agora a quantidade dos milhares de quilômetros que viajava, mas realmente era uma loucura. Olha só, o Felipe falou o seguinte, importante a gente trazer aqui. Vou jogo a jogo, também é a filosofia do Simeone. Preparo muito o adversário que vem pela frente, procuro estudar bastante, dar todas as soluções para os jogadores. É continuar apaixonado pelo que eu faço, gosto muito de trabalhar, tenho muito prazer de ver os jogadores se divertindo dentro do campo, como estão fazendo. Espero seguir nesse caminho. 28 dias, 9 jogos, desafio bom. Isso estressa também, tá? Por mais que ele goste de trabalhar, é uma sobrecarga absurda, né? Eu queria ver o pessoal que faz esse calendário, o pessoal da própria CBF, por exemplo, eu queria ver eles viajando nessa mesma batida, igual, trabalhando nessa mesma batida que o pessoal do clube trabalha, né? Desafio, e a imprensa também, que acompanha. Desafio bom, mas é menos tempo de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, os jogadores gostam de jogar e com esse elenco só temos a ganhar, porque precisaremos de todos eles para poder performar. E o Flamengo tem um elenco aí fortíssimo. Olha, o Flamengo finalmente reduziu o preço dos ingressos para o duelo contra o Bahia no Maracanã, ingressos mais baratos, um jogo importante, jogo que pode valer a liderança, vai depender desse jogo contra o Cruzeiro. O Flamengo, então, reduziu os preços, tá? O jogo do dia 10 de maio, 21 horas no Maracanã, Norte 80 inteira, meia 40. Pô, melhor, né, cara? Sul 60 e meia 30. Leste 100, meia 50. Leste inferior 120, meia 60. Oeste inferior 140, meia 70. Maracanã mais 400, meia 237,50. Tá? Então a venda de ingressos começa nessa terça-feira, já está começando aí. Começou às 10 da manhã, na verdade. Cara, é importante, tá, que a gente tenha esse carinho com o torcedor do Flamengo. E a gente sabe que o torcedor vai sempre estar apoiando ali e fazendo o que é de melhor para esse clube. E legal, que bom que a diretoria ouviu e resolveu começar a reduzir um pouco os preços. Olha só, o Felipe comentou sobre o Joshua também. Eu sinto como se tivesse contratado um jogador nesse momento. Ganhar um menino de 17 anos que entra sem medo desse jeito é muito especial para mim. Teve gente me criticando pela minha brincadeira ontem. Yamal que nada. Cara, eu só brinquei com o Yamal por causa da idade, dos 17 anos. Yamal é um monstro. E esse menino também pode vir a ser um monstro. Tá? E o Felipe já está, inclusive, prevendo isso. Eu acho importante dar espaço para esses garotos, como o Barcelona está fazendo. É importante dar espaço. Ele fala que o Joshua foi meu camisa 10 no Sub-17, me emocionei muito quando ele fez o gol. Acho que quando um treinador, que para um treinador, poucas coisas que você vai fazer vão te deixar tão realizado como colocar um menino de 17 anos, que foi o seu jogador na base, e ele
quase praticamente no segundo toque na bola, fazer o gol. O que eu vivi hoje com ele me deixou muito emocionado, realmente muito emocionado. Menino muito especial. O primeiro título da minha carreira como treinador, ele participou. Foi uma peça muito importante na equipe. Eu fazia muitos movimentos específicos para ele, para que a equipe girasse em torno dele. Tá? Então o Felipe falando, sabe do talento que ele tem, é um meia que joga na mesma posição do Arrascaeta. O Flamengo encontrou o substituto para o Arrascaeta. Tem o Matheus Gonçalves, que eu acho que poderia ser mais utilizado, mas esse menino é a posição do Arrascaeta. E não foge da responsabilidade, não. Tem um talento que tem muita força, frieza na área, é um garoto que decide muito bem, as tomadas de decisões dele sempre são muito assertivas na área e é um jogador que perde pouco a bola. Tem uma visão de jogo muito boa, então, além do carinho que eu tenho por ele, porque é um menino que você vê o brilho, a energia que ele entra, é positivo sempre e os jogadores adoram ele. Encaixa muito bem no grupo e eu sinto como se tivéssemos contratado um jogador, ele falou que eu falei ainda agora nesse momento, com 17 anos. Muito especial para mim. Sensacional, né? Flamengo, então, contratou um garoto, um jogador de 17 anos, um substituto para o Arrascaeta na base. A gente sempre fala, tem na base. Sempre falei isso, que tem na base. É acreditar, é utilizar esses garotos que estão na base. O Joshua é mais uma prova disso, que o Flamengo tem esses monstros aí para serem descobertos na base. Olha, foi recorde absoluto, né? Botafogo, Paraíba e Flamengo atinge a maior renda da história do futebol nordestino, 35.381 torcedores e a renda de 4,6 milhões de reais. E os torcedores rivais, os torcedores de equipes do Nordeste, estão revoltados, fazendo vídeos dizendo que é um absurdo que o nordestino compre ingresso caro do Flamengo, que os nordestinos sejam Flamengo, que os nordestinos vão nos jogos do Flamengo. Os caras estão, subindo aí, né, pela parede, desesperados, alucinados, porque o Flamengo bateu o recorde do futebol nordestino. O Flamengo é isso aí, meus amigos. Prepara que vem mais. Prepara que esse time aí vai dar o que falar e vão vir outros jogos aí pelo Nordeste, mais recordes para bater. E eles estão desesperados. Estão falando que o nordestino não pode torcer pro Flamengo. Não pode não. Começou aquele negócio todo de novo, né? De nordestino não torce para time de fora. A galera não vai embarcar nessa não. É muito amor que sentem pelo Flamengo. E vai continuar crescendo a torcida do Flamengo, para desespero dos anti-flamenguistas. E a gente vai começar a falar agora da questão da invencibilidade do Flamengo. E para falar da invencibilidade do Flamengo, eu vou trazer números de um jogador que também entrou na defesa e o Flamengo não tomou gol, continua sem tomar gol. O zagueiro João Vitor teve a missão de fazer a dupla com o Danilo e olha os números dele, 81 de 85 passes certos, 95%. 3 de 4 passes longos certos. 1 de 1 duelo aéreo ganho. 2 interceptações. 2 cortes. 3 desarmes. 98 ações com a bola. Esse garoto aí, esse garoto João Vitor, eu vou falar para vocês, hein? Promete. O Flamengo tem bons jogadores, excelentes jogadores na base, é o que eu falo. O Joshua, né, ele também falou, eu sou muito tranquilo, sempre esperei por esse momento, estava pronto e graças a Deus fui feliz, vou dormir tranquilo esta noite. Importante a gente ver como a tranquilidade desses garotos, né, do João, do Joshua, e o próximo confronto é contra o Cruzeiro, né? O Flamengo se reapresenta agora de tarde para já dar início aos treinos, os caras mal dormiram, chegaram às 5 horas da manhã no Rio de Janeiro, uma loucura, né? A gente então tem aí informações importantes para passar para vocês com relação ao setor defensivo do Flamengo. Olha, o Flamengo atingiu 17 jogos sem sofrer gols em 26 partidas totais na temporada. Defesa sólida, gente. 17 jogos dos 26, o Flamengo não sofreu gols. Isso é surreal, isso é um absurdo. É a 6ª partida seguida sem sofrer gol. Flamengo, o Felipe continua daquele jeito, né? Menos derrotas do que títulos.
Atualmente está acumulando esses 6 jogos consecutivos e a cada partida a defesa do Mengão se mostra mais sólida e confiável, segundo o R10 Score. Cara, é espetacular. Esse número de 17 jogos sem sofrer gols em 26 jogos, cara, isso é muito gigante. Isso é muito... É surreal. E ontem, o Flamengo chegou a 23 jogos sem perder como visitante. Olha isso. Perto de uma marca histórica aí. O Flamengo venceu o Botafogo da Paraíba fora de casa. É o 23º jogo sem derrota fora de casa. O recorde do Flamengo é de 24 partidas, alcançado entre 2010 e 2011. Tá? Então tem Cruzeiro e Flamengo em Minas Gerais, Central Córdoba e Flamengo. O Flamengo pode bater esse recorde se vencer Cruzeiro e Central Córdoba, e eu estou confiante que isso possa acontecer. Tá certo? Então, Flamengo há duas vitórias de bater o recorde de jogos fora... 2 vitórias não, 2 empates, né? 2 empates, mas a gente quer que vença. Eu estou falando vitória porque eu quero que o Flamengo vença o Cruzeiro e quero que o Flamengo vença o Central Córdoba. Tá? Mas o Flamengo está a 2 jogos, que se ele não perder, de bater o recorde de invencibilidade fora de casa. É grandioso isso, gente. É coisa de clube gigante ficar 23 jogos, podendo chegar a 25 jogos aí, sem perder fora de casa. O Flamengo é fortíssimo fora de casa. Isso é importante da gente dizer. O Flamengo muito forte fora de casa. Olha, o Cruzeiro exigiu o aumento de previsão de público para o duelo com o Flamengo e espera o Mineirão lotado. Eles, olha só, o jogo será no domingo, às 18h30, e o time mineiro esperava receber cerca de 40 mil torcedores no confronto. Após a vitória sobre o Vila Nova, considerando a magnitude do jogo, foi decidido ampliar a capacidade. Agora a expectativa é de 57.500. Eles vão aumentar a capacidade de público depois que o time venceu o jogo e por saber que é um jogo contra o Flamengo. Então o Cruzeiro aí, querendo também surfar na onda do Mengão aí, eles vão aumentar a capacidade de público. O Flamengo comprou a carga total de ingressos do visitante e aí vai ocupar aí 2 setores, o laranja superior e o roxo superior, com ingressos de 55 a 170, informações aí do No Ataque. O Jardim, né, o técnico do Cruzeiro, ele projetou aí, falou sobre o confronto. Em primeiro lugar, não teremos possibilidade de trocar 11 jogadores como nosso adversário, não é? Já tá chorando, cara. O Jardim já tá chorando antes do jogo. O técnico do Cruzeiro já tá dando uma de Renato Gaúcho, reclamando do Flamengo ter condição de ter um elenco mais forte. Chororô do técnico antes do jogo. Não estamos ainda nesse nível de ter 11 jogadores que resolvam nossos problemas. Tivemos que fazer um misto contra o Vila. Aproveitamos para gerir alguns jogadores depois dos 30 minutos para terem 2 ou 3 dias de recuperação e voltarem outra vez. O Flamengo também. O Flamengo jogou reserva, meu amigo. O Flamengo jogou reserva. Ai, meu Deus. Mas com certeza que não será jogo fácil, pois toda a gente conhece bem a qualidade do Flamengo, mas acredito que na nossa casa, com nossos adeptos, eles podem nos ajudar com esses mesmos dias de recuperação, menos dias de recuperação, jogadores cansados. Espero a ajuda desse 12º jogador que tem nos apoiado para fazermos um jogo positivo e com certeza a nossa casa vamos procurar o resultado positivo, que se Deus quiser o Flamengo não vai deixar acontecer e vai manter essa invencibilidade. Agora, que loucura, né, rapaz? Os caras vão enfrentar o Flamengo, eles ficam dando indiretinha, na verdade direta, né? Falando que o Flamengo tem dinheiro para ter elenco e que eles não têm, eles não são como o Flamengo que podem trocar os 11 jogadores e tudo mais. O Flamengo utilizou alguns dos seus principais também. O Flamengo utilizou. O Flamengo colocou em campo alguns dos principais. Agora que eu entendi o que ele está falando. Ele está querendo dizer que o Flamengo pode poupar todo mundo, que o Flamengo tem elenco para isso. O Flamengo colocou em campo os caras, o Flamengo poupou ali, não levou para a viagem 5 jogadores. O restante o Flamengo colocou em campo o Gerson, o Flamengo colocou em campo os outros jogadores. Conseguiu segurar alguns a minutagem? Sim, mas é impressionante como tudo eles fazem isso. É reclamado poderio financeiro do Flamengo. É surreal, cara. O Gabigol também falou sobre a questão de enfrentar o Flamengo. Todos sabem do meu carinho e do meu amor pelo Flamengo. Espero que seja um encontro legal e que o Cruzeiro vença. Ah, seu amor pelo Flamengo.
e que o Cruzeiro vença. Tá bom. Eu respeito seu amor pelo Flamengo e que o Flamengo vença e que você saia chorando, tá certo, Gabigol? É isso. Eu entendo e respeito seu amor pelo Flamengo, mas eu quero que o Flamengo vença. Destaque da partida de ontem, com a nota 8.6, foi eleito craque do jogo Guilherme Varela. Acredite se quiser, os nossos laterais direitos são impressionantes. O Flamengo tem 2 baitas laterais direitos. Isso vai ser muito importante para quando o Flamengo vender o Wesley, porque o Flamengo tem essa possibilidade de contratar mais um jogador, mas já sabe que tem um jogador de alto nível hoje no elenco, que é o Guilherme Varela. Uma grande chance criada, 5 passes decisivos, 45 de 50 passes certos, 90%, 3 de 4 cruzamentos certos, 75%, 7 de 8 duelos ganhos no chão, 87%, 3 desarmes, 3 faltas sofridas, nota 8.6. O Guilherme Varela é impressionante, cara. Mais um grande jogador que o Flamengo tem à disposição nesse elenco. É isso. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!